Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E eu tenho meditado muito, claro, ao longo desses dias, acerca de como as pessoas, como os cristãos têm reagido no tempo em que vivemos, Eu vejo muita coisa, leio muita coisa, acompanho, converso com pessoas, e eu percebo que, na média, o meio cristão como um todo não está entendendo o momento em que nós vivemos, Então nós estamos focando em uma situação de grave ameaça de vida que é real, de mudanças na nossa maneira de viver, mudanças dos governos se relacionarem com a população, mudança de leis, ajustes sendo feitos em toda a forma do tecido social. Nós vemos uma crise econômica sem precedentes, vemos uma grande confusão até mesmo espiritual e religiosa acontecendo, vemos aí uma crise entre as nações, vemos problemas de toda sorte. Parece que, de uma certa forma, o mundo em que vivemos subitamente começou a ruir. E eu imagino os mais jovens, em especial aqueles que mal começaram a sua vida, observando tudo isso, deve dar uma sensação muito confusa, de emoções, de sentimentos, de horizontes e de o que pensar da vida, o que é a vida afinal e como nós vamos sair deste lugar em que estamos. E aí nós vemos muitas pessoas se levantando, políticos, líderes, cientistas, motivadores, e até mesmo os líderes religiosos se posicionando. Nós vemos indústrias, vemos questões científicas, todas elas sendo debatidas na mídia, e não só na mídia oficial, mas também na mídia alternativa da internet, como se uma fosse a verdadeira e a outra não, e na verdade nós sabemos que nenhuma das duas é 100% verdadeira, Cada uma tem os seus interesses, as pessoas que estão nas mídias têm os seus pontos de vista fundamentados nas suas convicções, nos seus pressupostos e principalmente nos seus projetos de vida. E eu posso entender perfeitamente todas essas pessoas ocuparem os seus espaços, porque na verdade a Bíblia diz que vai haver uma troca de autoridades, vai haver uma mudança aí importante, em algum momento à nossa frente. A Bíblia fala das mudanças todas que vão acontecer, como essas que já estão acontecendo, causadas por questões então de uma troca de liderança global, por questões aí de conflitos entre as nações, dificuldade, fome e inflação sem precedentes, Uma pandemia muito maior do que essa, do que nós estamos vendo acontecer. Enfim, tudo isso vai acontecer, esses players vão entrar nos seus lugares, aqueles que vão estar envolvidos com essa agenda estão começando a tomar o seu lugar, e o que me impressiona é exatamente isso. O mundo, as pessoas que não conhecem a Bíblia, elas não sabem exatamente o que está acontecendo, elas não entendem o que está acontecendo, e elas tentam então formar as suas opiniões justamente pelos comentaristas e pelos formadores de opinião, que elas confiam, que elas de alguma maneira ficam confortáveis com as suas opiniões ou seguem aí a sua maneira de ver o mundo. E então essas pessoas estão buscando respostas porque mesmo estes não têm. E aí eu penso em nós que conhecemos a palavra de Deus, eu penso nos meus irmãos em Cristo, vivendo os mesmos medos, sentindo as mesmas inquietações e angústias e buscando respostas da mesma maneira. Isso eu sinceramente não consigo entender, porque nós temos as respostas, nós sabemos as respostas. A Bíblia disse há milhares de anos e depois repetiu ainda centenas de anos atrás, no caso 2000 anos atrás mais ou menos, quando foram escritos aí os últimos textos, o que vai acontecer nos últimos dias da história da humanidade. Ela nos deu o cenário, ela nos deu o desenrolar dos fatos e dos eventos maiores, ela não deu agenda tão clarinha. Então eu sei que muitos de nós ficamos um pouco em conflito de observar o que está acontecendo e tentar alinhar o roteiro, mas nada disso nos surpreende, na verdade, na essência, porque todos nós esperávamos que isso iria acontecer algum dia. O que nós estamos buscando entender é como a forma destes eventos se dá, qual é o desenrolar e como a agenda se estabelece, mas não a agenda dos que pensam que controlam a agenda, mas a agenda do Senhor que governa e reina e que disse tudo o que iria acontecer e que na verdade está acontecendo.
Então, nessa semana que nós estamos aqui na igreja, num propósito de jejum e oração, de gratidão a Deus por 7 anos que nós estamos estabelecidos, temos nossos alvos de oração, nossos alvos de jejum, estamos orando, sim, claro, por saúde, por provisão, para que o amor não se esfrie, para que nós possamos manifestar, então, amor uns pelos outros, cuidando uns dos outros, como expressão da igreja, na igreja local. Mas, então, diante desse momento de jejum e oração, refletindo, eu pensei que, puxa vida, é exatamente isso que a igreja do Senhor precisa. E eu tenho visto grandes aí líderes influentes e conhecidos chamando a igreja para orar, muitos propondo dias de jejum e oração, e é exatamente isso o que nós precisamos fazer, porque nós não estamos pegos de surpresa, nós não precisamos nos conformar com as soluções apresentadas como se elas fossem aquelas que vão resolver a situação, porque não vão. Sabemos, inclusive, que alguns dos que estão por trás das soluções apresentadas estão justamente causando o que vai acontecer ao promover as transformações que a Terra, que o planeta vai passar em todos os seus países, em todas as nações. O que é impressionante, somente o Senhor poderia anunciar isso com tanta antecedência. Então, eu quero convidar você que passa por esse espaço, você que é de Jesus, e pouco importa a igreja que você congrega, pouco importa o lugar que você faz parte, eu quero te convidar para nesses dias, de alguma maneira, quando você estiver angustiado, quando você estiver preocupado, quando você estiver envolvido em propósitos de oração pela saúde de irmãos queridos, como todos nós temos nos envolvido como igreja, e todos nós temos vivido isso, parentes de pessoas das nossas comunidades, pessoas da nossa comunidade, pessoas queridas nossas, não é? Alguns que já partiram para estar com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas orando pela família que fica, que tem que lidar com a saudade, não com a esperança, porque sabe que vai reencontrar os seus queridos, mas é claro que o sentimento de perda, ele é doloroso e faz parte. Então, vocês que estão envolvidos em oração, como nós estamos envolvidos em oração, a minha palavra hoje é uma palavra muito mais pastoral do que uma palavra aí ligada à profecia, embora ela esteja fundamentada em eventos proféticos. Precisamos orar muito mais. Eu tenho me confrontado, eu tenho parado aqui no meu secreto, quando eu paro aqui no meu espaço para orar, para buscar a Deus, eu vejo o quanto eu preciso fazer muito mais, o quanto eu preciso buscar na palavra direção e revelação muito mais, e o quanto eu preciso ser útil nesse espaço que o Senhor me dá, para tocar as pessoas que eu toco, vocês que me dão a honra de passarem por aqui para acompanhar meus vídeos, para acompanhar os meus conteúdos. Eu quero encorajar vocês a ficarem desconfortáveis com as vidas de oração que vocês têm. Eu sei que tem pessoas que têm vidas de oração maravilhosas, mas eu quero dizer que neste tempo em que vivemos, nós não podemos aceitar tudo que nos é dito como se fosse verdade. Nós precisamos buscar a verdade no Senhor e na sua palavra. Então é um tempo de jejum e oração, e também é um tempo de vigiar e orar. Nós precisamos estar envolvidos com as armas que o Senhor nos deu para esse tempo, para tempos difíceis, para tempos de perplexidade, para tempos em que precisamos de revelação, para tempos que precisamos ter respostas para dar para aqueles que nos buscam. Eu preciso aprofundar, porque muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas me questionam, e eu tenho que ter a convicção de entregar palavras proféticas que eu quero trazer para você, palavras proféticas no sentido de entendimento profético, mas também palavras da parte de Deus que possam encorajar o seu coração, fortalecer a sua fé, fortalecer as suas decisões, dar fundamento para as razões da sua esperança, mas pela palavra de Deus. O que eu penso como pessoa física pouco importa, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho a maneira que eu olho o cenário que está diante de mim, e aí eu preciso combater esse cenário que eu fundamento pela minha experiência, e tenho que agora confrontar com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus, que é o prumo, que é o norte, que é a referência, me ajude a alinhar também as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas decisões. Então eu quero poder compartilhar com você neste espaço, ao longo do tempo, este convite, e também o convite para estar comigo aqui nos próximos vídeos. Eu quero, enquanto o Senhor me permitir, estar aqui para comentar aspectos da vida diária à luz da Bíblia e encorajar você a ser fortalecido no Senhor, a administrar os efeitos emocionais que essas mudanças em que estamos vivendo trazem sobre nós, para que você seja fortalecido em fé, fortalecido na esperança, fundamentado na palavra, para que você possa vencer todas as artimanhas,
todas as sutilezas do maligno, mesmo que travestidas de engano na voz e na palavra de alguém até conhecido e famoso, mas você consiga discernir quando o diabo está falando e trazendo medo e gerando desesperança e falta de perspectivas. Nós não seremos afetados por isso. Nós vamos jejuar, orar, conhecer a palavra, vigiar, orar, fortalecer os irmãos e, principalmente, falar para aqueles que não têm a Cristo, aqueles que não têm esperança, aqueles que estão buscando soluções em todas essas pessoas. Então nós temos que falar com todos eles e apresentar Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que reina, aquele que é a nossa esperança, aquele em quem nós confiamos. Que você e eu possamos ser úteis e frutíferos neste tempo, porque o Senhor espera exatamente isso de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.